Nasci dia 1º de setembro de 1886 no município de Capivari, no interior de São Paulo. Filha do fazendeiro Etanislau do Amaral e Lídia Dias de Aguiar, passei a minha infância nas fazendas do meu pai. Estudei em São Paulo, no Colégio Sion, e depois em Barcelona, na Espanha, onde fiz o meu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Quando voltei, casei-me com André Teixeira Pinto, com quem tive a única filha, Dulce. Separamos alguns anos depois e então iniciei meus estudos em arte. Comecei com escultura com Zadig, passando a ter aulas de desenho e pintura de ateliê de Pedro Alexandrino em 1918, onde conheci Anita Malfatti. Em 1920, fui estudar em Paris, na Academia Julian e com Emily Rennert. Fiquei lá até junho de 1922 e soube da Semana da Arte Moderna que aconteceu aqui em fevereiro, através das cartas da minha amiga Anita Malfatti. Quando voltei ao Brasil, Anita me introduziu no grupo modernista e comecei a namorar com o escritor Oswald de Andrade. Formamos o grupo dos 5. Eu, Anita, Oswald, também o escritor Mário de Andrade e Menor de la Pitia. Agitamos culturalmente a cidade de São Paulo com festas, reuniões e conferências. Entrei em contato com a arte moderna em São Paulo, pois lá só havia feito estudos acadêmicos. Em dezembro de 22, eu voltei a Paris e Oswald foi me encontrá-lo. Neste ano, encontrei-me em Paris acompanhada do meu namorado Oswald. Conhecemos o poeta franco-suíço Dwight Sanders, que apresentou toda a intelectualidade parisiense para nós. Foi então que eu estudei com o mestre cubista Fernand Legge e pintei em seu ateliê a tela A Negra. Legge, ele ficou entusiasmado e até chamou outros alunos para ver o meu quadro. A figura da negra tinha muita ligação com a minha infância, pois essas negras eram filhas de escravos que tomavam conta das crianças e algumas vezes serviam até de amas de leite. Com essa tela, entrei em contato com a arte moderna brasileira. Estudei também com Lott e Glazes, outros mestres cubistas. Sanders também me apresentou pintores como Picasso, escultores como Brancusi, músicos como Stravinsky e Eric Satie. Fiquei amiga dos brasileiros que estavam lá, como o compositor Villa-Lobos, o pintor de Cavalcante, Mecenas de Paulo Pardo e Olívio Guedes Penteado. Encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras, mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para as minhas telas. O azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo, verde cantante. E essas cores tornaram-se a marca para minha obra, assim como a temática brasileira, com as paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da nossa fauna, flora e folclore. Eu dizia que queria ser pintora do Brasil. E essa fase da minha obra é chamada de Pau Brasil, e aí temos quadros maravilhosos como Carnaval em Madureira, Morro da Favela, EFCB, o Mamoeiro, São Paulo, Pescador, dentre outros. Em 1926, fiz a minha primeira exposição individual em Paris, com uma crítica bem favorável. Neste mesmo ano, casei-me com Oswald de Andrade, pois meu pai conseguiu anular, em 1925, o meu primeiro casamento para que eu me pudesse casar com Oswald. Washington Luiz, presidente do Brasil na época, e o Júlio Prestes, governador de São Paulo, foram padrinhos do meu casamento. Em janeiro de 1928, queria dar um presente de aniversário especial ao meu marido, Oswald de Andrade. Portanto, pintei a Bapuru. Quando Oswald viu, ele ficou impressionado e disse que era o melhor quadro que eu já havia pintado. Chamou o amigo e escritor Raul Bopp, que também achou meu quadro maravilhoso. Eles acharam que parecia uma figura indígena, antropofágica, e lembrou-se do dicionário Tupi-Guarani de meu pai. Batizou o meu quadro de Abapuru, que significava homem que come carne humana, o antropófago. Outro dia escreveu o Manifesto Antropofágico e fundamos o movimento antropofágico. A figura do Abapuru simbolizou o movimento de que queria deglutir, engolir a cultura europeia, que era a cultura vigente na época, e transformá-la em algo bem brasileiro. Outros quadros dessa mesma fase antropofágica são Sol Poente, a Lua, Cartão Postal, o Lago, Antropofágica e etc.
Nessa fase, usei bichos e paisagens imaginárias, além de cores fortes. Em 1930, já com meu novo namorado, médico comunista Osório César, me expus em Moscou. Sensibilizei com a causa operária e fui presa por participar de reuniões do Partido Comunista Brasileiro com meu namorado. Depois desse episódio, nunca mais quis me envolver com política. Em 33, pintei a tela Operário. Dessa fase social, tenho também a tela Segunda Classe. A temática triste da fase social não fazia parte da minha personalidade e durou pouco em minha obra. Acabei o namoro com Osório e, em meados de anos 30, uni-me com o escritor Luiz Martins, mais de 20 anos mais novo do que eu. Ele trabalhou como colunista nos diários associados por muitos anos, do seu amigo Assis Chateaubriand. Em 1950, voltei com a temática para o Brasil e pintei quadros como Fazenda, Paisagem ou Aldeia, batizado de Macunaíma. Em 49, minha única neta, Beatriz, morreu afogada, tentando salvar uma amiga em um lago em Petrópolis. Participei do primeiro Bienal de São Paulo, em 1951. Tive uma sala especial no 7º Bienal e participei do Bienal de Veneza, em 1964. Em 69, mestre em História da Arte e curadora Araci Amaral realizou a exposição Tarsila, 50 anos de pintura.